Saudações a todos. Bom, pessoal, nessa videoaula de recursos tecnológicos e musicais, nós vamos trabalhar aí os recursos tecnológicos para atividades do músico em si. Então, é uma possibilidade de a gente poder estudar alguns recursos tecnológicos mais atuais, né, e também a evolução deles desde a pré-história até a época atual, no sentido de poder observar as possibilidades que essas ferramentas nos permitem no sentido de produzir música em si. Tá? Então, os tópicos trabalhados aqui nessa aula serão o surgimento da tecnologia, os meios de registro musical, a notação musical e a criação de partituras digitais. Então, vocês podem ver que, nesse sentido, nós pegamos e pincelamos alguns elementos tecnológicos importantes que tem mais relevância. Lógico, não dá para abarcar todos em uma videoaula, em nenhum curso, né? Isso é um estudo gigantesco. Tá? Então, para iniciar, né, nós vamos trabalhar aí o surgimento da tecnologia. Para discutir o surgimento da tecnologia, é importante nós nos remetermos à origem da palavra, do termo tecnologia. Tá? Então, ela é um termo que advém de dois termos gregos, né, tekne e logia. Então, a tekne se refere à arte, ao ofício, à técnica e à habilidade. Tá? E a logia se refere ao estudo. Então, é o estudo, né, de uma arte, de um ofício, de uma técnica, né, ou seja, até mesmo de uma habilidade. Tá? Então, o termo tecnologia, juntando esses dois elementos, ele vem a ser entendido como o estudo às técnicas ou habilidades que propicia a criação de bens e serviços que facilitam a adaptação do ser humano em seu ambiente. Tá? Isso, de uma forma geral, né, a gente pode observar que a tecnologia está abarcada na nossa realidade de uma forma bem ampla. Né? E, de forma bem ampla, né, na nossa realidade, também abarca o aspecto da produção musical. Ok? Então, fazer um instrumento envolve tecnologia? Lógico que sim, né? Como a gente pode observar, existem possibilidades de se trabalhar com várias técnicas para se produzir um instrumento. Isso veio desde a antiguidade, né? E até o Stanley Kubrick traz uma alegoria muito interessante no filme 2001, Odisseia no Espaço, em que ele mostra este elemento aí de uma forma bem interessante. Ele traz uma alegoria para mostrar uma reflexão em cima desse surgimento da tecnologia e que a gente pode usar para refletir sobre o desenvolvimento da tecnologia no sentido de trabalhar ferramentas para a produção musical, ou seja, no sentido de se trabalhar a construção de instrumentos musicais. Né? Então, vocês, né, ao lerem o guia aí na unidade 1, vocês vão ter acesso aí a uma reflexão sobre essa alegoria sobre o início e o desenvolvimento da tecnologia como elemento, de certa forma, fundador da maneira do homem lidar com a sua realidade, né, desde os primórdios. Tocar um instrumento envolve tecnologia? Né? Se a gente viu que a tekne e pode se referir à habilidade, também. Então, nós vemos aí dois instrumentos aqui que têm uma história de desenvolvimento técnico, né, que a gente fala, né, de postura, bem consolidada ao longo de séculos. Né? A gente pode observar, por exemplo, que o violoncelo, ele tem essa possibilidade de nos mostrar esse desenvolvimento de uma tecnologia para se tocar esse instrumento, que foi sendo aprimorada e existe uma escola mesmo. Né? E a gente consegue perceber isso, né, essa evolução, quando a gente compara com outros instrumentos mais modernos, né? Mais modernos entre aspas. Vamos pegar, por exemplo, a guitarra elétrica, que ela é bem mais jovem em relação ao violino e ao violoncelo. A técnica dela ainda não está sedimentada de uma forma completa. Você vê que cada guitarrista toca de um jeito, ela
ele utiliza a postura de uma maneira, e coisas que os violonistas e os violoncelistas já têm uma coisa mais pré-determinada e mais bem solidificada ao longo dos séculos, né? Uma coisa que vem sendo desenvolvida, que é exatamente a tecnologia, ou seja, a técnica de se tocar esses instrumentos. Tá? Então é um outro elemento que está presente na música e que a gente precisa refletir também nesse aspecto. Tá? Então o termo techné, né, se mostra, portanto, como uma capacidade instrumental ou vocal. A gente está falando só de instrumento, mas lembrando que a voz também é um elemento importante que se mostra como um instrumento, o primeiro, né, com certeza, para se produzir música. E depois a gente vê a ascensão de outros que vêm a poder complementar a voz, ou mesmo a tentar até imitar alguns aspectos que ela nos propicia. Então a capacidade instrumental e vocal dos músicos de exercerem um controle otimizado do instrumento ou suas cordas vocais, a fim de produzir efeitos musicais específicos e desejados. Tá? Então esse é o elemento relacionado à techné, ou seja, a tecnologia. Mas e a musicalidade? A gente falou da tecnologia para produzir instrumentos musicais, nós falamos em tecnologia para desenvolver elementos técnicos para executar a música, seja com a voz, seja com instrumentos. Mas e a musicalidade? Onde que ela fica? Ela está relacionada à tecnologia também? Bom, vamos nos ater um pouco ao termo musicalidade. Musicalidade é um substantivo que, em sentido geral, significa sensibilidade, conhecimento ou talento para a música. Então, ela está mais ligado não só ao aspecto técnico de execução musical, mas ao aspecto de sensibilidade, conhecimento, talento, né? Ou seja, está relacionado com o aspecto da fluência musical. Tá? Portanto, uma pessoa que tem musicalidade pode ser entendida de duas formas, seja de maneira distinta ou mesmo conjugada, como aquela que tem a habilidade de perceber nuances melódicos, rítmicos e harmônicos, algo relacionado com a percepção musical. Nesse sentido aqui, a gente consegue perceber que qualquer pessoa tem musicalidade. Lógico que algumas estão mais afloradas, outras estão no estágio mais bruto e que podem ser afloradas. Então, a musicalidade aqui, nessa primeira maneira, né, que a gente observa, que acontece na maior parte das pessoas, né, que não são músicos, mas que gostam de ouvir música, a musicalidade está presente. Essa está relacionada a essa técnica, essa habilidade de se poder ouvir música. Tá? Então esse é o primeiro elemento interessante que compõe o aspecto da musicalidade. O outro aspecto é relacionado àquela pessoa que é executante, ou seja, é uma pessoa que exerce o aspecto da performance, de criar música, né? Não só de tocar, mas de criar também, algo relacionado com a criatividade musical. Então esses dois elementos eles podem estar, né, juntos, no caso do músico, né, e geralmente eles estão separados, ou seja, esse primeiro aspecto aqui geralmente está presente mais nas pessoas que apreciam a música de uma forma geral. Tá? Então a gente pode refletir nesse sentido, que a musicalidade também está compreendida no aspecto da tecnologia musical. Então, tecnologia e música, né, podemos entender que os instrumentos em si, né, não são a tecnologia. O violão, o violino, o violoncelo, como a gente viu, né, que a gente vem refletindo ao longo das nossas leituras na unidade 1 e do que eu venho explicando aqui, a gente pode concluir que os instrumentos em si não são a tecnologia, né, mas podem ser consideradas tecnologias o desenvolvimento deles, certo? Ou seja, o desenvolvimento deles enquanto construção de instrumentos musicais e no sentido de execução desses instrumentos. Não só referindo ao aspecto técnico de se tocar o instrumento, né, de se segurar e de produzir som, mas também no aspecto de produzir a fluência musical, no sentido de
de constituir a música como uma espécie de linguagem subjetiva que tem nos acompanhado ao longo de séculos e séculos, né, no sentido da nossa existência enquanto seres humanos, certo? Então, falando de tecnologia em si, não há de se deixar de lado o aspecto do registro musical, que foi outro elemento muito importante no que tange o aspecto do desenvolvimento tecnológico que a gente está atualmente trabalhando com respeito à música, tá? Então, os meios de registro musical, ou seja, o aparecimento da escrita e principalmente o aparecimento da escrita musical, foi um marco para a sociedade humana, né, e que vai além da utilização de sinais para se expressar através da grafia, né, a música em um suporte. Essa tecnologia de comunicação, ela se apresenta como uma importante possibilidade para se estender a capacidade humana de armazenar e transmitir ideias musicais, né, e também de uma forma geral no aspecto da teoria musical. Então, isso aqui é um elemento fundamental para o desenvolvimento tecnológico musical. Quando a gente fala de tecnologia musical, a gente fala, poxa, utilizar o iPad para se trabalhar música, o celular ou computadores. Sim, também. Essas são elementos tecnológicos para desenvolver a música. Mas a gente tem que perceber que a tecnologia, ela está desde antes disso tudo, né? Ela está desde do desenvolvimento dos instrumentos musicais, do aspecto vocal, do desenvolvimento das habilidades musicais. Ela está envolvida nesse processo até chegar nesses outros aspectos mais modernos e digitais que a gente tem hoje em dia. Então, o registro musical é um elemento fundamental de desenvolvimento da tecnologia. A própria linguagem, né, é uma tecnologia que a gente utiliza para se comunicar. Então, a escrita, né, falada, a linguagem falada e a linguagem escrita são tecnologias, e isso também acontece com a música. E esse elemento foi um marco importante para o desenvolvimento musical, porque ele vem para trabalhar o aspecto musical de uma forma a trazer a possibilidade de se transportar a música de um lugar para o outro, né, além da sua execução. Ou seja, antigamente, quando não existia o elemento da escrita musical, do registro musical, você só poderia transmitir música de ouvido, né? Ou seja, cantando, né? Ou seja, oralmente. Uma pessoa canta, a outra escuta, guarda, e isso tendia a se modificar. É o que acontece, por exemplo, com a música folclórica, de uma forma geral. E de uma forma radical seria, né, no raiz da questão, acontece dessa forma com a música folclórica. Tá? A música folclórica, ela tem esse desenvolvimento, né, ela tem essa característica. E a música, antes da escrita, ela também tinha essa característica. Ela só poderia ser transmitida, né, se alguém cantasse para alguém e as pessoas memorizassem de alguma forma e cantassem, levassem para outro lugar. A partir do momento que se criou o registro musical, nós vimos a possibilidade de se registrar a música, de se gravar a música de uma certa forma, e dela poder ser transportada e ser tocada de uma forma mais fiel com relação àquela inicial, aquela execução inicial em que ela foi tocada, tá? Então, a notação musical é uma espécie de elemento que propicia, né, a composição de ser transportada em um suporte concreto, pois a música, ela é um elemento que não, de uma forma geral e de uma forma natural, é um elemento, né, é uma arte que não se podia transportar. A partir do momento que se criou a notação musical, a gente consegue transportar e colocar ela, de certa forma, num suporte, né? Porque a música, todo mundo sabe que quando a gente toca ela se esvai no tempo, né? É uma arte que é impressa no tempo, né, no etéreo, e que ela, né, depois que termina a execução, ela termina e ela não volta mais, né? Então, essa foi uma maneira da gente poder trabalhar esse tipo de arte com um suporte concreto, indo além da mutabilidade oriunda da transmissão e da tradição oral,
que era comum e que também a gente observa isso, por exemplo, na música folclore na atualidade. Então podemos destacar aqui um dos grandes marcos no desenvolvimento da notação musical, inovação, que foi o Guido d'Arezzo, que por volta do ano de 1000, o ano 1000, ele veio com essa inovação de trabalhar o desenvolvimento da pauta de 4 linhas e posteriormente uma pauta que se desenvolveu e que foi trabalhada em outros elementos também, mas com a adição de mais uma linha, tá? E que a gente utiliza até hoje. Então a gente observa aqui um exemplo, aqui temos o Guido d'Arezzo, e que foi uma possibilidade, segundo o Weber, de poder trabalhar e remediar as arbitrariedades possíveis no aspecto da possibilidade de se cantar novamente uma música composta por um autor. Tá? Então a gente observa aqui que a gente tem um exemplo de uma pauta, aqui a clave, e aqui as notas como eram grafadas, com os seus ornamentos, muito característicos do canto gregoriano, como a gente observa aqui. Tá? Então é uma música vocal, tem a letra, geralmente trabalhada no contexto religioso. Bom, depois disso tudo, a gente vem observando o desenvolvimento da escrita musical, que foi para a pauta de 5 linhas, a clave de sol, o tempo começou a ser grafado de forma mais concreta, coisa que não acontecia na época do Guido d'Arezzo. Aconteceu uma evolução, mas essa evolução aconteceu e depois ela, de certa forma, acabou sendo estagnada, até o final do século XIX, com poucas alterações, alguns ajustes, mas de uma forma geral ela ficou um pouco estagnada. Com o advento do final do século XIX e início do século XX, nós tivemos o surgimento da música dodecafônica, e aí a música ela passou a romper alguns limites do tonalismo e de sonoridades e timbres, e aí essa grafia começa a mudar. Tá? Então nós temos também esse outro tipo de grafia, que é da música, por exemplo, música concreta, e outros tipos de música da metade do século XX para diante, ou meados do século XX. E depois a gente observa que, com essas evoluções, nós tivemos uma outra evolução, que foi com o advento das tecnologias digitais, com a possibilidade de se trabalhar a transmissão musical, nesse sentido aí das partituras, com a utilização de softwares de edição de partitura, porque até então a gente só tinha a possibilidade de trabalhar ou com a escrita manual, ou com os aspectos relacionados à impressão gráfica, em gráficas específicas e de editoras que trabalhavam esses aspectos da escrita musical. E aí a gente observa que a transmissão musical ela dá um certo passo adiante, no sentido de se poder trabalhar o aspecto da escrita e da audição e da execução de uma forma integrada. E é o que acontece com esses softwares aqui, o Finale, o Lillipond, o Sibelius, o Encore e o MuseScore. Tá? Todos esses são softwares muito interessantes que podem ser utilizados para escrever e que vale a pena a gente poder pesquisar. Tá? Entretanto, nós vamos ter que escolher um aqui. Tá? E dentre esses aspectos, eu trouxe algumas características deles para poder justificar a nossa escolha. Tá? Então nós vemos aí que o Finale, ele tem a instalação fácil, como todos os outros, o Sibelius, o Encore, o MuseScore e o Lillipond também. Tá? A interface gráfica também é muito interessante e ela é bem intuitiva, ela vem no sentido de se trabalhar aí o aspecto de utilizar a própria interface e os próprios símbolos musicais como elemento para editar e inserir partituras, inserir notas na partitura, exceto no Lillipond, que utiliza códigos. Tá? O idioma, em português, nós vemos que o Finale ele tem uma defasagem, algumas versões têm em português, mas outras não. O Sibelius também tem alguns probleminhas em relação a essa tradução. Já o Encore, o MuseScore e o Lillipond tem essa possibilidade do português. Então a gente está ficando mais com esses dois aqui, o Encore e o MuseScore até então. Custo, bom,
no caso o Finale, o Sibelius e o Encore, eles têm custo, tá? Então aqui está marcado X, é porque realmente a gente não tem a possibilidade de trabalhar com eles sem a utilização de um pagamento, tá? Eles precisam ser pagos, então eles não são softwares sem custo. Tá, então o Finale, o Sibelius e o Encore, eles precisam ser pagos. Já o MuseScore e o Linipond não precisam ser pagos, porque eles são software livres. Tá? São softwares que são desenvolvidos, foram inventados por algumas pessoas, mas são desenvolvidos por uma comunidade que está alocada ao redor do mundo, né, por meio da internet. Então, são softwares que a gente chama de software livre. Então, até agora, o MuseScore já se mostrou como uma opção mais interessante, por conter todos esses elementos. Né? Escreve-se com mouse, a gente pode perceber que todos esses, o Linipond não escreve porque ele utiliza códigos para você poder escrever as notas, tá, com teclado, então já é um ponto negativo para ele. Existe a possibilidade de escrever com teclado alfanumérico combinado com o mouse, todos eles têm essa possibilidade, e escreve com teclado MIDI, né? A gente vê que só o Linipond não escreve, que a gente pode pegar um teclado, né, e ligar ele via USB ou MIDI num computador ou numa placa de som ligado no computador, e a gente consegue tocar, e aí o software ele registra o que a gente toca. Então, a gente observa aí que a melhor escolha até então é o MuseScore, por quê? Instalação fácil, interface gráfica muito boa, idioma em português, tá? Muito interessante isso para a gente utilizar tanto no nosso curso como com os nossos alunos, sem custo, tá? Então isso é um ponto importante não só para nós e para os nossos alunos, mas também em relação ao aspecto de trabalhar o respeito com os produtores do software, né? A gente observa que se a gente utiliza softwares pirata ou com crack, a gente está ferindo o aspecto do trabalho deles, né? E a coisa que o MuseScore, a gente não vai fazer isso. Então, é muito interessante. Como ele é sem custo, vale a pena. Escreve com mouse, escreve com teclado alfanumérico também, para quem prefere, e escreve com teclado MIDI, ok? Então, a ideia básica dessa videoaula foi essa, foi fazer essa primeira evolução dos aspectos tecnológicos frente ao desenvolvimento do músico em si, frente ao desenvolvimento dos trabalhos musicais de um músico em si. Tá? E aí a gente observou a importância de se desenvolver aí aspectos como a escrita musical. Nas outras aulas a gente vai trabalhar outros elementos relacionados à tecnologia também, e que também vão servir tanto para o músico quanto para o educador musical, ok? Então, até a próxima e bons estudos!